Eu quero ler com vocês um texto de Justino de Roma, um dos maiores apologistas em defesa da fé da igreja primitiva do século II. Fazendo coro com Irineu de León, outro grande apologista da fé da igreja primitiva, busca preservar em seu livro a tradição oral recebida dos apóstolos e até então preservada no início da era cristã. Eu vou ler o livro Diálogo com Trifão a partir do final do capítulo 80, quando ele começa a falar do reino milenar, o período em que a igreja, já glorificada, começa a exercer a sua função de reis e sacerdotes sobre as nações. Nações essas que começaram com os sobreviventes da grande tribulação. Esses povos se multiplicaram, conforme diz lá em Zacarias 14:16, e esses povos vão viver uma era até então nunca vista na história. Vamos ler. De minha parte, eu e alguns outros cristãos de mentalidade correta não só admitimos a futura ressurreição da carne, mas também 1000 anos em Jerusalém, reconstruída, aumentada e embelezada, como o prometem Ezequiel, Isaías e os outros profetas. Aqui nós vemos que o milênio não está somente na expressão 1000 anos em Apocalipse, mas está espalhada pelos profetas, como nós veremos. Milenarismo. Capítulo 81. Com efeito, Isaías diz a respeito desse tempo de 1000 anos: haverá céu novo e terra nova, e não se recordarão dos passados, nem lhes virão a lembrança, mas encontrarão na terra alegria e regozijo que eu crio. Porque eis que eu trago a Jerusalém regozijo e ao meu povo alegria, e me regozijarei em Jerusalém, e me alegrarei com o meu povo. Nela não mais se ouvirá voz de pranto, nem voz de grito. Aí não nascerá mais um prematuro que vive dias, nem velho que não preencha o seu tempo, porque o jovem será filho de 100 anos, e o pecador, quando morrer, será filho de 100 anos e será amaldiçoado. Aqui ele está citando Isaías 65:20, quando diz que naqueles dias, aquele que morrer aos 100 anos será jovem. Depois de Isaías, nunca aconteceu uma era com essa condição. Não se trata da era eterna, porque na era eterna não há morte. Portanto, trata-se da era intermediária entre a era atual e a era eterna, que é o milênio, quando estarão as nações não glorificadas. Continuando. Mais abaixo. Então, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá capim como boi, e a serpente comerá terra como pão. Não danificarão, nem destruirão nada no Monte Santo, diz o Senhor. Agora falando sobre a literalidade dos 1000 anos. Continua dizendo: com efeito, como foi dito a Adão que ele morreria no dia em que comesse da árvore da vida, sabemos que os 1000 anos não se realizaram. Aqui ele quer dizer que, como Adão morreu com 930 anos, então ele morreu no dia milenar, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos. Continuando. Compreendemos também que vem ao encontro do nosso propósito, ou seja, para nós, a expressão um dia do Senhor é como 1000 anos. Além disso, houve entre nós um homem chamado João, um dos apóstolos de Cristo, que, numa revelação que lhe foi feita, aqui ele está falando de João, que escreveu Apocalipse, profetizou aos que tiverem acreditado em nosso Cristo que passarão 1000 anos em Jerusalém, e que depois disso, ou seja, depois dos 1000 anos, viria a ressurreição universal. Olha aqui a segunda ressurreição. E dizendo brevemente, a ressurreição eterna e o julgamento de todos juntos. Então, nós vemos aqui que quando diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, eles raciocinavam que cada dia da criação equivaleria a 1000 anos. Portanto, o 7º dia da criação, que foi quando Deus descansou, equivale ao período do descanso da terra, quando a igreja também estará descansando com Jesus, porque ela já terá sido glorificada, E será 1000 anos, porque
Um dia da criação equivale a 1000 anos, portanto, um milênio, né? Restaurar a pregação do reino como era pregado na igreja primitiva é cumprir o que Jesus disse, que quando este evangelho do reino chegar a todas as nações, então virá o fim. Quando nós pregamos o reino e anunciamos a herança da igreja, o propósito dela, o chamado dela, nós estamos apressando a vinda do Senhor Jesus.